Boa tarde a todos. Meu nome é Cynara Santos Carvalho. Eu sou aluna do 10º período de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Bom, ao contrário de alguns que apresentaram aqui, na minha faculdade não há nada sobre direito dos animais, não há disciplina, não há projetos de extensão, inclusive muitos professores nem têm conhecimento do assunto. Alguns, sim. Apesar disso, sofri algumas resistências por parte dos professores, mas em compensação outros me ajudaram bastante e por isso eu consegui fazer minha monografia, foi aprovada com louvor e agora estou aqui apresentando o artigo que escrevi. O tema central foi a análise da possibilidade dos animais serem sujeitos de direito. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa dedutiva, através de fontes bibliográficas, livros, periódicos e artigos. A escolha do tema se deu em virtude do amor e respeito que sinto pelos animais e da filosofia de vida vegetariana na qual sou adepta, e por entender que a atual posição deles no ordenamento jurídico não é eficiente para garantir os seus interesses e os seus direitos. Inicialmente foram estudados as correntes filosóficas que formulam concepções sobre a relação dos seres humanos, da natureza e dos animais, que é a corrente antropocêntrica e a corrente biocêntrica. No antropocentrismo, o homem se coloca em grau de superioridade absoluta de todos os seres. Abaixo deles estão os demais seres e a natureza, com um papel meramente subalterno. Essa corrente se encontra presente na sociedade desde os primórdios até os dias atuais. Porém, em contrapartida ao biocentrismo, que reconhece o valor intrínseco de todos os seres e da natureza. No biocentrismo não há superioridade, pelo contrário, há uma interdependência entre os homens, os animais e a natureza, visto que todos são igualmente importantes. Através do biocentrismo foi estabelecido o conceito de direito dos animais, que é dividido em bem-estar animal e abolicionismo animal. O bem-estar animal é defendido pelo filósofo Singer, que através do utilitarismo preferencial e do princípio da igual consideração de interesses semelhantes, estabeleceu o conceito de interesses, preferência e senciência para atribuir valor moral a um ser vivo. Contudo, a corrente do bem-estar animal não exclui por completo a utilização dos animais. De acordo com esta corrente, não se deve infligir sofrimento desnecessário a um animal. Porém, pode haver a sua utilização quando for necessário e quando não houver alternativas. Esse é o tratamento humanitário. Já o abolicionismo animal é defendido pelo filósofo Tom Regan, que utiliza o princípio moral da igualdade, afirmando que os animais possuem valor inerente, que eles possuem direitos morais que vão além do ordenamento jurídico. Regan repudia a visão utilitarista atribuída aos animais, e ele é um árduo defensor de sua abolição total. No ordenamento jurídico, os animais são designados como semoventes, ou seja, eles são bens móveis suscetíveis de movimento próprio. Apesar do dever da proteção animal estar esculpido na Constituição Federal de 1988, os animais são vistos predominantemente sob a ótica do direito civil, que os designam como semoventes, garantindo dessa forma o direito da propriedade do homem sobre eles. Para a maioria dos doutrinadores clássicos, os animais jamais poderiam ser considerados sujeitos de direito. Eles são apenas objetos de direito, porque ser sujeito de direito seria relacionado à pessoa, seria um atributo da pessoa. Esta é a principal crítica de Gary Francione, que é o pioneiro na teoria dos direitos dos animais. Ele rejeita a designação de propriedade atribuída aos animais. E, de acordo com Francione, deve-se levar em consideração a senciência para atribuir personalidade jurídica a um ser. É através da senciência que o animal se mantém vivo. Ele possui uma consciência perceptiva
que gera esse interesse em se manter vivo. Além disso, o ser senciente, ele reconhece que é ele quem está experimentando o prazer ou a dor. Dessa forma, há uma espécie de autoconsciência também. Ao tratar o animal como propriedade, infligir sofrimento e causar a sua morte, estamos violando os seus interesses. Seu interesse em permanecer vivo, evitar o sofrimento e se manter vivo. Portanto, Francione defende a alteração do status jurídico dos animais. De acordo com o professor Daniel Braga Lourenço, há duas opções para os animais terem o seu status jurídico modificado. A primeira seria com os sujeitos de direito personificados. Nesse caso, seriam equiparados aos absolutamente incapazes. E a segunda é como sujeitos de direitos despersonificados. Alguns doutrinadores defendem que os animais sejam considerados como entes despersonificados, pois o conceito de sujeito de direito é maior que o conceito de pessoa. E para ser um titular de direitos não precisa necessariamente ser uma pessoa. Outros já defendem o contrário, porque o conceito de pessoa não está ligado ao fato de ser um ser humano. Para o direito, existem pessoas que não são seres humanos. Portanto, concluindo já, em decorrência das teorias abolicionistas apresentadas e considerando que os animais possuem valor inerente, que são sencientes, que possuem interesse, continuar vivo, evitar sofrimento, possuem autoconsciência, integram a comunidade moral, que possuem direitos, e considerando a proteção do animal garantida na Constituição Federal de 1988, conclui-se que não cabe mais no ordenamento jurídico a designação de semovente aos animais. Dessa forma, pode haver alteração de seus status jurídicos para sujeitos de direito despersonificados, possuindo capacidade postulatória e reconhecendo seu valor intrínseco e garantindo seus direitos fundamentais. Dessa forma, encerro a apresentação. Obrigada.